Retomando nossa aula, aluno, deixei para você uma interatividade. Vou ler novamente, eu espero que você tenha respondido e também acertado a resposta da alternativa correta que eu já te mostro na sequência. Então eu pedi o seguinte, avalie as assertivas acerca do apresentado até então. 1. Atividades laborativas ou mesmo de comunicação necessitam de pensamento, preparação, descrição e razão? 2. A observação é uma forma de obtenção do conhecimento? 3. A observação permite produzir conhecimento? Vejamos então, a alternativa correta é a alternativa C, onde nós temos as 3 afirmativas aqui como corretas. Agora vamos à sua explicação. Veja aqui comigo. A primeira, atividades laborativas, ou seja, de trabalho, ou mesmo de comunicação na forma de se expressar, necessitam de pensamento, de preparação, descrição e razão? Ora, certamente que sim, né? Qualquer trabalho que se faça, seja um trabalho escrito, nesse caso da disciplina, como é um trabalho, está versando sobre trabalho acadêmico, então eu estou falando de escrita, de trabalho escrita, mas mesmo aqui coloquei nessa assertiva a questão da comunicação, do ato de se comunicar, tudo isso precisa o quê? De razão, precisa de descrição, precisa de preparo prévio. Se precisa de razão, de descrição, de preparo prévio, precisa de alguma forma do emprego de algum método. E aí também a gente precisa prestar atenção nisso aqui. Vamos ver a segunda assertiva. A observação é uma forma de obtenção de conhecimento? Certamente sim. Ao observar um comportamento, ao observar um gesto, ao observar uma forma de se fazer alguma coisa, a gente consegue conhecer aquilo que está sendo efetuado. E aí a terceira afirmativa, o que ela diz? A observação permite produzir conhecimento? Perfeitamente. A observação permite se produzir conhecimento. Por qual razão? Pela própria repetição. A observação não vai fazer com que eu produza um conhecimento que seja um conhecimento muito sistematizado, mas aquele conhecimento comum que falávamos anteriormente, ele é muito apropriado dessa forma de conhecimento através da observação. Aí nós temos a alternativa C como correta, espero que você tenha acertado. Vamos agora falar de conhecimento teológico e conhecimento filosófico, 2 outros tipos de conhecimento dentro da metodologia do trabalho científico, da metodologia do trabalho acadêmico ou da metodologia das ciências, como também se pode chamar. O conhecimento humano desenvolveu-se a partir da investigação da natureza por parte do homem, desejoso de interpretá-la, entendê-la, quem sabe dominá-la. Afinal, o homem, olha a sequência que vem aqui. O homem não vive isolado, ele vive no concreto, cercado pelas circunstâncias. O ser irracional não reage diante da natureza, mas ele submete-se a ela. O ser racional coloca-se diante da natureza, assumindo uma atitude de reação. Por sua capacidade intelectual, alia-se ao que o rodeia e cria coisas novas, lapida sua consciência, domina a natureza. Vivendo dentro de uma realidade que condiciona, o ser humano se constrói. Então veja que interessante essa passagem aqui, da relação entre o ser humano e a natureza. Com isso, percebe-se claramente certa interdependência entre o homem e a natureza, ou seja, entre o homem e a realidade. Então, quando nós falamos de ciência, de processo científico, eu estou chamando a atenção para o fato de que há uma relação muito forte entre o homem e a realidade concreta que o cerca. Que realidade concreta que é essa? Várias são as realidades. A gente pode ter uma realidade religiosa, a gente pode ter uma realidade filosófica, a gente pode ter uma realidade no sentido da abstração, a gente pode ter uma realidade no sentido do concreto. O fato é que o homem ele está em constante relacionamento com a realidade. E para entendê-la de maneira mais racional e objetiva do que o senso comum, o homem desenvolveu o pensamento teológico e o pensamento filosófico. Então, se você bem perceber,
O pensamento teológico e o pensamento filosófico, eles são superiores ao pensamento do senso comum ou do conhecimento vulgar. Não que o conhecimento vulgar não seja importante, mas com o pensamento teológico e com o pensamento filosófico, nós começamos a nos aproximar um pouquinho mais daquele tipo de conhecimento que já busca uma sistematização, que já busca uma verdade concreta. Não vou dizer uma verdade absoluta, porque eu estou falando de teologia e de filosofia. Não sei se a gente consegue encontrar verdades absolutas nessas áreas, mas elas são áreas que elas procuram buscar uma verdade absoluta dentro daquelas condições que ela tem, dentro das características que elas olham, que vão muito além do senso comum ou do conhecimento comum. E aí então o conhecimento teológico, que aí eu chamo a sua atenção. O conhecimento teológico, a teologia, é o estudo da natureza do divino, dos atributos do divino e das relações entre o homem e o divino. Em geral, está associada à cristandade, mas pode aplicar-se a qualquer religião. Então, a teologia, o que ela faz? Ela estuda as religiões, ela problematiza o fenômeno religioso, ela analisa o caráter histórico do tema da construção do humano, dos valores, do sagrado, do discurso teológico, a partir de uma fundamentação baseada nos referenciais teóricos do dogma e da fé, vínculo do homem com o sagrado ou com o transcendente. O que nós temos de observação neste momento? Uma definição preliminar para a teologia acadêmica é que ela busca a sabedoria e a compreensão de questões como verdade, beleza e prática que são levantadas por, sobre e entre as religiões. Então, o pensamento teológico, qual é a preocupação dele? A discussão das religiões, o aprofundamento do conhecimento nas religiões. Ele não prega uma determinada religião. Ele não diz que essa religião ela é mais certa do que outro tipo de religião, ou esse dogma religioso é mais certo ou mais correto do que aquele outro dogma religioso. Mas ela faz o estudo desses dogmas, o estudo da religiosidade, o estudo das crenças. E do ponto de vista histórico, a teologia já foi chamada de metafísica, o que justifica o fato dela ser considerada também uma área da filosofia, ou seja, a filosofia religiosa. Os teólogos partem do pressuposto de que há um ser divino que pode ser estudado por meio das manifestações mentais, religiosas ou sociais, que suas representações provocam. O mundo, a natureza, os homens, o bem e o mal foram criados por esse ser. E estudá-lo significa compreender os textos sagrados, representados, no caso do cristianismo, pela Bíblia. Então, o livro supremo, da teologia está lá na Bíblia. Nosso lembrete. A teologia não pretende ser uma ciência objetiva. Apresenta-se como um saber existencial. Olha que interessante isso aqui, aluno. A teologia não pretende ser uma ciência objetiva. Foi justamente o que eu lhe disse anteriormente. Ela jamais vai dizer que a religião A é suprema à religião B, mas ela vai dizer que existe um saber existencial, existe um saber reflexivo, inspiracional. O que me faz seguir esta ou aquela religião, melhor dizendo, é a inspiração. E a inspiração é algo que é muito difícil de você explicar, porque ela é muito sensitiva. Então, daí que tem a questão do existencial, de um saber existencial. E esse saber existencial está na essência do ser humano, trazido a ele ali as suas motivações, a sua crença, os seus valores, a sua inspiração, o seu seguir, a vontade de seguir uma determinada religião, que seja fundamentada do ponto de vista científico ou simplesmente que ela seja valorativa do ponto de vista da inspiração. Outro tipo de conhecimento que nós temos é o filosófico.
E antes do surgimento da filosofia, o ser humano, já em busca de explicações a respeito do mundo que o cercava, interpretava a realidade a partir de elaborações míticas, ou seja, elaborações mágicas, que tinham força de verdade pela sistematicidade com que eram utilizadas e pela autoridade das vozes que a declaravam. Então, eu estou no âmbito aqui do mítico, né, do misticismo. Para certa linhagem de historiadores, o nascimento da filosofia significa descontinuidade ou ruptura integral com religião ou com mitos. Veja isso aqui que interessante, é uma ruptura com um outro tipo de conhecimento. O conhecimento filosófico, ele rompe com o conhecimento religioso, apesar dele ser também inspiracional e apesar dele ser também valorativo. E dentro da questão do desenvolvimento do pensamento filosófico, nós temos três conceitos aqui que são bastante distintos: a teogonia, a cosmogonia e a cosmologia. Vejamos o que é cada um deles. Teogonia, aqui é teogonia, narraria a geração das coisas do mundo por meio da atividade sexual dos deuses. É uma crença. Cosmogonia apresentaria o surgimento do mundo ordenado a partir do caos e da genealogia das forças vitais. É uma outra forma também de ver o mundo, é uma outra forma também de abstrair o conhecimento. Cosmologia buscaria a explicação da ordem do mundo por meio da determinação de um princípio originário e racional, que é a origem e a causa das coisas e da sua ordenação. Independente das relações de continuidade ou ruptura com o pensamento anterior, ou seja, o religioso, a filosofia que nasce buscou distanciar-se de alguns mitos que haviam dado origem por meio da racionalidade e da busca de respostas, provas e demonstrações. Aqueles exemplos, né, aquelas distinções que eu trouxe para você anteriormente, elas deixam de ser valorizadas do ponto de vista do desenvolvimento do conhecimento científico e aí vai buscar então outro tipo de interpretação. Há inúmeras relações entre o pensamento científico, filosófico e o teológico. Ao longo da história, inclusive, essas relações aproximaram ou afastaram esses diferentes campos do saber, mesclando ou diferenciando os seus elementos que sejam os elementos mais básicos. Por qual razão? Porque o pensamento filosófico ele está impregnado de abstração. E a abstração requer muito o uso, né, do pensamento lógico, do desenvolvimento de um pensamento lógico e de um raciocínio lógico para que se possa explicar, então, a existência dos fenômenos, a existência dos movimentos, a existência da própria realidade. E aí, então, que há uma ruptura com os outros tipos de conhecimento no sentido de um querer acreditar que o outro ele é maior, né? Ele é mais valorativo do que o outro. Então, houve uma ruptura muito grande entre aqueles que acreditavam no pensamento religioso e aqueles que acreditavam no pensamento e no desenvolvimento do conhecimento filosófico. Mas falando também em filosofia, em conhecimento filosófico, nós temos uma discussão bastante grande aqui também, que é o que vem a ser o tempo. Sobre o tempo, o que é o tempo? Primeira pergunta que eu te faço, o que é o tempo? Já que estamos falando de conhecimento abstrato e o uso da razão, o que é o tempo? É o que se sucede dia a dia? É o que é marcado pelo relógio ou pelo movimento da Terra ao redor do Sol? Há um tempo real e um tempo imaginário? Já pensou nisso? Já fez essa reflexão? Vamos lá, uma observação. A distância entre o que se crê e o que se efetivamente é abre espaço para a crítica e para a descoberta, o que se define aqui como atitude filosófica. O que vem a ser a atitude filosófica? A busca pelo concreto. O que é a atitude filosófica? Pensar do ponto de vista filosófico. E aqui nesse quadro eu apresento para você as principais características do conhecimento filosófico e as respectivas formas de representação. Quais são as características? Valorativo,
não verificável, sistemático, infalível e exato. Seus postulados e hipóteses não são submetidos ao teste de experimentação. Há um esforço da razão pura com a finalidade de questionar os problemas humanos e discernir entre o certo e o errado. A filosofia emprega o método racional, em que prevalece a coerência lógica, como eu havia dito anteriormente. Vamos a mais uma interatividade da aula. Acerca dos tipos de conhecimento, notadamente o filosófico e o teológico, indique a alternativa correta. Alternativa A. O conhecimento filosófico é resultado da existência de forças sobrenaturais? B. O conhecimento filosófico é necessariamente verificável? C. O conhecimento religioso é impregnado de inspiração? D. O conhecimento religioso é verificável pela expressão da fé? E. Tanto o conhecimento filosófico quanto o religioso não podem ser sistemáticos? Daqui a pouco eu volto com a resposta.